Amém, irmãos e irmãs? Vamos começar a nossa última aula da matéria discipulado. E hoje nós vamos, como prometido, tratar sobre os assuntos, a necessidade de integração na igreja, bem como dízimos e ofertas. Abra a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Ó, foi um nome mesmo. 10. Versículo 25. Hebreus 10, versículo 25. Meu Deus, sumiu minha vida. Amém? Amém. 10:25? 10, 25. Amém. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mais uma vez, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, por tua cabeça. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos na tua casa e podermos aprender mais de ti, da tua palavra. Que tu possas continuar nos ensinando, que nesse dia possamos aprender mais acerca desses assuntos tão sérios, Senhor, acerca do discipulado, e que o teu Santo Espírito possa dar a nós sabedoria, clareza de compreensão, clareza de pensamentos, e que em nome do Senhor Jesus saiamos daqui edificados pela tua palavra. Nos abençoe, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Concluindo então esse tema discipulado, vamos tratar hoje sobre esses dois assuntos. O primeiro deles é sobre a necessidade da integração na igreja, de frequentar uma igreja. Qual que é a importância de frequentar uma igreja? E depois, o segundo assunto ainda hoje, vai dar tempo se Deus quiser, vamos tratar sobre a questão de dízimos e ofertas. Quanto à questão da necessidade do novo convertido, ou até mesmo aquele que é convertido há muitos anos, permanecer na igreja, de fato congregar, é interessante que infelizmente tem surgido um movimento de desigrejados. Então esse movimento tem crescido, né? E isso é algo preocupante, porque primeiro que é antibíblico. A Bíblia manda a gente congregar. Então, por mais que tenha aí as bengalas da vida, né, que é a questão das igrejas virtuais, as pessoas, não, eu já assisto pregador fulano de tal, eu já ouço fulano de tal, não preciso congregar. E isso se dá, esse movimento de desigrejados, se dá de fato pela questão de pessoas que tiveram crises nas igrejas, algum tipo de crise, ou elas mesmas, ou elas tiveram algum problema com a liderança da igreja, alguma frustração, quer seja com o pastor, quer seja com a liderança da igreja, com um líder de célula, e isso e essas frustrações muitas vezes não são resolvidas, não são solucionadas, e as pessoas, por conta disso, não, eu prefiro ficar distante, eu prefiro não me envolver mais, eu prefiro ser daquela igreja Cristo em casa, né? Então essa ideia de vou servir a Cristo na minha casa. É interessante que certa época tinha um programa, né, de uma rádio AM do Rio de Janeiro, que era um programa que acontecia exatamente domingo à noite, por volta das 19 horas, que era o horário dos cultos em todas as igrejas, na maioria das igrejas, chamava o programa Cristo em Casa, né? E era exatamente para atender
as pessoas que às vezes por um motivo ou outro não tinham a oportunidade de ir à igreja naquele dia. Então não era criando mais uma igreja, era a ideia de um programa que o caminhoneiro está viajando e ele não tem a oportunidade da igreja, aquele dia ligava a rádio e ouvia louvores, ouvia pregações, né? E eu me lembro que esse programa surgiu no início da década de 90. E isso, muitas pessoas aderiram. Não, agora eu quero ser da igreja Cristo em Casa. Fizeram do programa uma igreja. E naquela época já era pelos mesmos motivos. Não, eu estou frustrado com a minha igreja, tive problemas com a minha liderança e por isso eu vou servir a Deus em casa. Queridos, no que diz respeito à igreja, nós vamos entender que não existe igreja perfeita. Primeiro princípio que a gente tem que amadurecer e entender: não existe, exatamente, porque é composta de pessoas. Tem um ditado que diz: se algum dia na sua vida você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não se una a ela, porque aí ela não será mais perfeita. Entendeu, né? Você vai estragar. Então sempre é um ditado, mas ao mesmo tempo remota a nós a responsabilidade, porque a gente tem a tendência de ver o defeito no outro, tem a tendência de olhar o defeito no outro, mas o problema somos nós mesmos. Nós somos imperfeitos, e como nós somos imperfeitos, as pessoas que aqui estão, as pessoas que congregam num determinado lugar, nenhuma igreja, são pessoas também com defeitos, pessoas enfermas que estão também sendo trabalhadas, e isso deve ser ensinado para o novo convertido desde os seus primeiros dias na igreja. Você que é um discipulador, você já abra os olhos, você vai estar vacinando, você vai estar colocando um antídoto na vida daquela pessoa para que ela não possa frustrar futuramente. Aquilo que eu ensino para vocês: olhem para Jesus, não olhe para o pastor, não olhe para ser imitadores dos pastores, sejam imitadores dos homens de Deus, à medida que eles estão imitando Cristo. Naquilo que eles imitam Cristo, podem imitar, mas naquilo que não estão imitando, por favor, não imitem, tá certo? Então o nosso foco é Jesus, e entender que nós somos pessoas falhas. Então, quando eu entendo isso, eu vou amadurecer, mas ao mesmo tempo eu vou entender que eu sou imperfeito, mas que eu também estou num processo de restauração, que eu também estou num processo de santificação, mas isso não me dá liberdade para sair da igreja, isso não dá liberdade para eu ficar sem congregar, porque é melhor estarmos juntos. Existem mais vantagens em congregar do que estar longe do aprisco de Deus, está entendendo? Tem muito mais vantagem. Tem algumas desvantagens? Tem. Vamos ter problemas? Vamos ter desentendimentos? Vamos, que nós somos uma família. E você conhece algum irmão que não briga? Algum irmão que não tem indiferença com o outro? Né? Então, é entender que sempre, aquilo que nos une será maior do que aquilo que nos separa. O que nos une? Jesus, é Cristo que nos une. O que nos separa? Os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas cosmovisões de igreja, cosmovisões de trabalho, cosmovisões de administração. Eu acho que o pastor deveria conduzir a igreja de tal forma. Eu penso que o líder fulano de tal deveria atuar da seguinte maneira, não poderia fazer isso. Eu penso que o marketing da igreja deveria ser diferente. Eu penso que os hinos que cantam no louvor, a gente deveria cantar outros hinos do que esses que andam cantando. E assim nós vamos ter gostos, e assim nós vamos ter preferências. Mas quando você é maduro na fé, você entende que essas questões são pormenorizadas, são questões pequenas em relação àquilo que é maior em nós, que é Cristo. E ao mesmo tempo entender que a igreja, ela é um hospital de Deus. Eu gosto dessa comparação. E o hospital é o lugar onde estão pessoas doentes. E o grande problema do hospital é que aquele que está gripado, ele não pode falar mal daquele que está com câncer ou achar que ele é melhor do que o que está com câncer, porque o gripado pode morrer, e o que está com câncer ser curado e sair de lá. Então, ou seja, ninguém pode dizer que não, porque eu tenho certo tipo de problema, o meu problema é menor do que o do outro. Não, todos nós estamos sendo trabalhados.
todos nós estamos sendo santificados, todos nós estamos sendo pastoreados pelo Supremo Pastor, que é Cristo. Daí se dá a necessidade. Eu gosto muito daquela ilustração, é um conto, né? Diz que uma grande geada em um país, o país foi acometido de uma grande geada, e os porcos espinhos, eles começaram a morrer por conta da geada. Em determinado momento eles decidiram que eles iriam ficar juntos, porque eles entenderam que se eles ficassem em bando, aquele calor porcal iria aquecê-los, e aí ficaria melhor. E eles assim fizeram e eles deixaram de morrer por conta do frio. Só que aí criaram outro problema. Como eles eram porcos espinhos, ao estar juntos, ficava espinhando, cutucando um ao outro, e ferindo até mesmo, e machucando uns aos outros. Aí eles começaram a brigar, nossa, encostou em mim, encostei não, foi o seu espinho, você também tem. Então assim, aquele negócio todo, e eles começaram a brigar, e com essa briga eles resolveram então, eu não quero ficar por perto de você mais não. Então um ou outro começou a sair do bando, e ao sair do bando, morria. Aí depois alguns deles, né, vendo os amigos morrer, não, é melhor estar junto, espinhando e sendo espinhado, do que estar fora do bando. Queridos, isso é uma realidade da igreja. Nós realmente temos espinhos, nós temos arestas, né? E a gente de vez em quando dá uma cutucada de vez em quando alguém dá uma cutucada na gente, mas é melhor estarmos juntos do que longe do aprisco. É interessante, você que já assistiu alguns documentários, como esses que tem aí no NetGeo da vida e outros, dentre outros, mas quando você estuda a vida animal, a gente observa algo fantástico na vida animal, que serve de exemplo para a nossa vida cristã e religiosa. Porque você observa que as presas fáceis, quando tem os predadores, aqueles animais que são predadores, eles ficam de olho naqueles outros animais que saem do bando. Então aquele que sai do bando se torna uma presa fácil. Isso é quando eles estão em bando, o predador pensa 10 vezes antes de atacar, porque ele sabe que ele não vai mexer com um, ele vai mexer com um bando. E muitos deles são sábios, muitos animais são sábios, uma sabedoria animal, né? Ao ponto de não atacar o bando, porque ele sabe que se ele for contra um, ele consegue vencer, mas se ele for contra o bando, ele está enrolado. Então assim, isso mostra para nós a nossa realidade também. Porque quando nós estamos na igreja, existe uma bênção espiritual no congregar, que às vezes as pessoas não imaginam o quanto é abençoador estar em comunhão. A Bíblia está recheada de versículos, de afirmações, de doutrinas acerca da ideia de congregar. Você pega o salmista no Salmo, alegrei-me quando me disseram, Salmo 122, não é isso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A ideia da comunhão. Outro texto também, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nesse texto, lá no final vai dizer, aí vai trazer a comparação, é como o óleo que desce pela barba, a barba de Arão, é como o orvalho do Hermon. Aí lá no final vai dizer assim, ali onde os crentes estão reunidos, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Olha que coisa fantástica, na unidade, na comunhão, é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Observe os maiores milagres, onde é que acontece? Na igreja. Observe os maiores avivamentos, onde é que acontece? Na igreja. Apesar dos pesares, apesar das igrejas serem problemáticas, apesar dos seres humanos serem falhos, apesar dos pastores cometerem erros, mas ainda assim é o melhor lugar. Está entendendo? Então nós estamos, de fato essa lição para você e para mim, e ao mesmo tempo para alertar o novo convertido, para que possa dizer, olha, você está vindo para a igreja, mas você não vai encontrar um lugar perfeito. Se você achar que vai encontrar um lugar perfeito, você de fato vai ser surpreendido e você vai se frustrar, como nós, de uma forma ou de outra, no início da nossa vida cristã, também frustramos. Então alerte o novo convertido, mas entenda que mesmo apesar de
é o melhor lugar para estar? É na casa do Senhor. Existe uma bênção especial. E vamos lá então, na introdução aí, preste atenção. É de suma importância que o novo crente comece a frequentar a igreja. Para tanto, essa lição procurará responder algumas perguntas básicas sobre a igreja. Vamos lá, o que é a igreja? A palavra igreja na Bíblia tem dois sentidos, né? Então a palavra igreja, igreja, eu já disse para vocês numa outra aula, é uma palavra grega que é a junção de duas palavras. É a palavra ek, é uma preposição grega, e juntada com a outra palavra que é o kletos, né? A raiz é o kletos, que é no grego o eclesia, né? O eclesia, que alguns falam eclésia, né? O eclesia, porque é um sigma, não é um Z, né? O eclesia traz a ideia do ek, a preposição grega ek significa extraído, tirado para fora, e o kletos significa povo. Então é um povo tirado para fora, é um povo selecionado. É a mesma ideia do hebraico do kadosh, do kodesh, que é o cortado, é o separado para ser santo. Então a igreja é esse povo que está no mundo, mas não é do mundo, mas ao mesmo tempo está sendo trabalhado por Deus. Então é essa igreja. E na igreja, na Bíblia, tem dois sentidos. Existe a igreja visível e a igreja invisível. O que é a igreja visível? É a igreja que é composta por todas as denominações. Então tem a igreja batista, presbiteriana, caminho santo, metodista, anglicana, wesleyana, e assim vai, cuspe de Jesus, surge de tudo por aí, né? Esses dias eu vi um nome engraçado, que é a igreja universal batista presbiteriana. Assim, nossa, aí o negócio foi aí foi o sincretismo, né? Então, junta tudo por aí, faz no mesmo pacote, mas tudo bem. Então essas são as denominações, são as igrejas, são nomes, né? Que nos primórdios da igreja primitiva não tinha esses nomes. As igrejas eram chamadas pela cidade, então as igrejas eram pequenas, estavam sendo construídas. Então se o apóstolo Paulo fosse contemporâneo a nós, se nós vivêssemos no contexto primitivo, a igreja que nós congregamos seria a igreja de Goiânia, talvez seria até uma epístola, né? A carta de Paulo à igreja de Goiânia, né? Não era um nome específico, mas era pela cidade. Por isso que escrevia a carta de Paulo aos romanos, aos tessalonicenses, que eram aqueles que habitavam em Tessalônica, e assim por diante. Mas existem as denominações e existe a igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível é a verdadeira igreja. É a igreja que é composta por todos os salvos em todas as denominações. Só que quem conhece esta igreja é só o próprio Senhor. Porque nas igrejas denominações terão dentro delas o joio e o trigo. E não é papel do pastor expulsar o joio, não é papel da liderança, não é papel de nenhum membro identificar, até mesmo identificar quem que é o joio. É papel dos anjos do Senhor. O joio e o trigo se parecem demais. A diferença é que um frutifica e o outro não. Mas o joio está no meio do trigo, e sempre haverá lobos disfarçados de ovelhas. E não é meu papel expulsá-los, deixa Deus fazer a obra. Está entendendo? Mas dentro da igreja tem a igreja invisível. Essa é a noiva de Cristo, a verdadeira igreja, e essa somente Deus a conhece. Essa faz parte do reino de Deus. E quando eu entendo isso, eu vou amadurecendo. Eu começo a respeitar mais os irmãos de outras denominações, porque a questão não é que denominação eu pertenço. A questão é, será que eu faço parte da igreja invisível? Atribui-se a John Wesley uma experiência que ele sonhou, uma época que ele chegou no céu, e ele chegava lá e perguntava para os anjos, um dos anjos que foi recepcioná-lo, né? Quantos batistas tem aqui? Aí o anjo falou assim, nenhum. Ele, sério? Nenhum. Vem cá, e presbiteriano tem aqui? Também não. Ele começou a gelar a alma, né?
E eu falei assim, e como ele foi o criador do metodismo, e metodistas tem aqui? Também não. Uai, e católicos tem? Também não tem nenhum. E assim citou o nome do monte de igrejas da época que existiam, não eram tantas, né, quanto hoje, mas já existiam algumas. Aí eu falei assim, mas quem é que estão aqui? Eu falei assim, aqui estão aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, está a igreja do Senhor. Esses sim, esses estão orando aqui. Então, ou seja, não é a denominação, não é a denominação que salva, é Cristo que salva. Tá entendendo? Então nós temos que entender e ter essa maturidade de conviver com outros irmãos, apesar das diferenças. Tem um monte de coisa que eu discordo de outras igrejas, tem, mas sabe lá quantos que tem daqueles lá que estão na denominação A ou B, que pertencem à igreja invisível. Está entendendo? Então não sou eu que vou julgar, não sou eu que vou selecionar. Aquilo que a Bíblia ela condena tudo quanto é tipo de julgamento em relação à pessoa. Isso nós temos que amadurecer e entender. Eu posso julgar uma heresia, julgar aquilo que a pessoa diz, isso eu posso, de acordo com as Escrituras, mas condenar, eu generalizar, todos os irmãos que são da igreja A ou B vão para o inferno. Misericórdia, quem sou eu? Jesus falou, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele estava falando propriamente dos judeus, que eles achavam, e os judeus funcionavam como uma denominação, eles achavam que só a denominação deles que seria salva, né? E Jesus falou, não, tem gente dos gentios também. Isso serve para hoje também, para nós. Deus sim tem ovelhas espalhadas aí, de outros apriscos que nós não conhecemos, que nós não conhecemos, e Deus revela do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, com cada um Ele trabalha do jeito que Ele quer, cada um tem a sua experiência. Nós não podemos ficar julgando as pessoas, não deixar Deus fazer a obra. Então a igreja tem esse aspecto, a igreja universal. A palavra aqui é uma das primeiras nomenclaturas dadas à igreja, que é a ideia da igreja católica. A palavra católico significa universal, né? Então você pode falar, não tem problema, eu sou católico, sou apostólico, só não sou romano. Sou goiano, a sede da minha igreja é em Goiânia, né? Eu sou católico. Um dia eu falei para um católico, eu sou católico. Como assim, pastor? Sou sou apostólico também, só não sou romano, né? Então, no sentido de que somos católicos, no sentido de pertencemos à igreja universal, não é do reino de Deus não, é universal no sentido abrangente da palavra, a essa igreja invisível, está em todo o universo. Então essa igreja é invisível, e a igreja visível são as denominações que se reúnem num determinado lugar, em uma localidade, que é chamado na Bíblia o corpo de Cristo, tá certo? Vamos lá, por que a igreja ela é necessária? Primeiro, alguém lê para mim o ponto 1. É necessário para que haja organização dos crentes. Nosso Deus não é Deus de desordem. 1 Coríntios 14, 33. Exatamente, Deus é um Deus organizado, por isso que Ele criou a igreja, uma forma de organizar. Deus é um Deus que gosta de decência, de ordem, de cronograma. Então esse negócio de liberalidade demais, a minha esposa ela brinca, ela fala assim, meu bem, eu acho Jesus tão organizado, né? E o reino de Deus e a palavra de Deus, mas o próprio Senhor Jesus é tão organizado, que depois que Ele ressuscitou, quando foram olhar o túmulo de Jesus, lá tinha suas vestes, e tem um detalhe que quase ninguém observa, os lençóis estavam dobrados. Jesus é tão organizado, poderia muito bem ressuscitar e deixar lá as suas vestes lá, não, dobradinho. Ou seja, a questão do senso de... é uma argumentação aí para as irmãs em relação aos irmãos bagunceiros, né? Jesus é organizado, então imite Jesus. Eu estou aprendendo a imitar Jesus. Então esse senso de organização. Então a denominação, a igreja, ela é cria um ambiente de organização dos crentes. Então é uma forma de nos organizarmos para adorarmos a Deus, organizarmos para ensinarmos novos convertidos, para a igreja ser edificada, organizarmos como estratégia para evangelizar, e assim vamos. Tantos motivos bons quando se tem uma igreja organizada. Outro ponto que a igreja é necessária, ela fornece aos crentes a oportunidade de comunhão. Como é bom estarmos em comunhão, aquilo que o salmista diz,
Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. E a igreja de fato se torna uma grande família. É interessante que eu sempre ouço testemunhos de irmãos, falam assim: olha, eu tenho irmãos em Cristo que de fato são mais chegados do que irmãos de sangue, que há amigos que a gente adquire no reino espiritual que são mais chegados do que aquele irmão de pai e mãe. Essa família, aqui nós somos uma família, e o ideal é que nós vivamos nesse ambiente de comunhão. A igreja tem que cumprir o seu papel de irmandade, no sentido de ajudar o próximo, e a Bíblia fala que devemos ajudar, e primeiramente a família da fé. Então é inadmissível ter em nosso meio, como igreja, como denominação, um irmão padecendo necessidade e a gente saber e deixar. Não, a igreja tem que se mobilizar sim, tem que ajudar, tem que dar cestas básicas, tem que estender a mão. Esse é o papel da igreja, porque nós somos uma grande família. Então é uma oportunidade de comunhão, é uma oportunidade de termos essa comunhão, e o ser humano precisa disso. O ser humano precisa desse toque, de ser abraçado, de ser amado, de sentir aceito. Eu fico observando, queridos, se as pessoas soubessem o bem que faz uma igreja na vida de uma pessoa, na vida de uma família, o bem, em todos os aspectos. Eu fico observando, eu lido muito com escolas regulares, escolas de ensino secular. A minha esposa é professora do primeiro ano ao ensino médio de música, mas ela lida também, e eu sou amigo da escola, eu tenho minha parceria lá também, sempre estou atuando. Mas eu fico observando, queridos, é clara a diferença entre um aluno que é evangélico, que é cristão, que não é, em todos os aspectos. O aluno evangélico, ele é mais desinibido. Você vai fazer uma apresentação, ele já pega, ele já canta, ele já pula, ele já faz. O outro está todo tímido. Isso até como profissional. Quando chega lá na frente, vai chegar na faculdade, aquele que foi criado na igreja, aprendendo a tocar, apresentar na frente, falar um versículo aqui, quando chega na frente não vai ter dificuldade de apresentar uma monografia, um TCC, sai na frente de muita gente. É um papel social. Além de o índice de pessoas, por exemplo, com depressão tem crescido assustadoramente, e graças a Deus, no meio da igreja tem pessoas com depressão? Tem, mas é bem menor do que ela no mundo, bem menor em organizações sociais que não tem esse modelo de comunhão, de estar junto, esse momento de compartilhar, e é isso que Deus espera de nós. Então é a ideia da comunhão, é uma ordem de Deus. O outro motivo pelo qual a igreja é necessária, o ponto 3, oferece condições para que o crente seja doutrinado, tá certo? Então, uma boa igreja deve treinar os seus crentes na doutrina, para que eles possam crescer na vida espiritual e ajudar os outros. E é importante que conheçamos as doutrinas da nossa igreja. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Tem igreja que fala assim: a sua igreja tem doutrina? Tira até o né? Tem doutrina? A sua igreja tem doutrina? As pessoas confundem muito doutrina de disciplina. É uma confusão teológica terrível nesse aspecto. O que é doutrina? Doutrina é tudo que serve de base para um sistema religioso. Em outras palavras, em que nós cremos. Então, quando você pega, por exemplo, está um modelo de doutrina bem antigo, que é o credo apostólico. O credo apostólico, que algumas pessoas que vieram do catolicismo aprenderam a recitá-lo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus, o seu único Filho, o qual nasceu da Virgem Maria. Mas o quê? De Pôncio Pilatos, foi sepultado, morto, ressuscitou ao terceiro dia, desceu ao Hades, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus, o qual há de vir e julgar os vivos e os mortos. Até aí, ponto. Creio, aquele final lá foi acrescentado, não fazia parte do credo apostólico. Tá? Os pais da igreja criaram esse credo. Isso é literalmente naquilo que nós cremos. É isso que nós cremos. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos que Ele é Criador dos céus e da terra. Cremos que Jesus é o unigênito do Pai, qual desceu, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que Ele foi crucificado, que Ele foi morto, Ele ressuscitou. Tudo aquilo que Ele há de vir, isso é doutrina. Isso é chamado de doutrina.
Agora, se a mulher deve usar véu na igreja, se deve usar calça, se não deve, se pode usar batom, ou saia, se pode usar batom, se não pode, se o homem tem que estar de terno e gravata, isso é chamado de disciplina. Disciplina vai de cultura. São pormenores da vida cristã. É engraçada essa questão de cultura, né? Tem algumas igrejas em alguns lugares do mundo que, se você tomar café perto deles, você vai estar escandalizando o irmão. Eles acham que café é um entorpecente, é como se fosse uma droga. Tá entendendo? E se você tomar, que vai misericórdia. Em contrapartida, bebem vinho tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Então é uma questão cultural, que às vezes são pormenores da vida cristã, que é claro que vai de cultura para cultura. Isso é questão, queridos, que nós temos que entender, mas na igreja nós somos chamados para sermos doutrinados. Não no sentido de, agora você não vai poder mais, você vem para a igreja, não vai poder, graças a Deus, já vencemos essas questões, né? Não vai poder mais usar batom, não precisa usar perfume, misericórdia, graças a Deus vencemos isso, para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Então, a igreja, ela oferece então esse ambiente de sermos doutrinados, na doutrina, ensinar aquilo que nós cremos. E também nos dá a oportunidade para trabalharmos para o Senhor. É aqui que nós vamos encontrar o nosso ministério. Para que Deus me chamou? É para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um diácono, um presbítero, para ser um ministro de louvor, para ser um líder de célula, um anfitrião, o que quer que seja, o responsável pela mídia, a cozinheira da igreja, e tudo isso é tão espiritual quanto. Quem cozinha para o congresso da igreja é tão espiritual quanto o pastor que vem lá do Equador para pregar. Isso é o corpo de Cristo, e funciona assim. Ou seja, nenhum membro pode dizer eu sou melhor do que você, porque cada parte do corpo de Cristo foi chamada para servir a outra parte. Eu acho fantástica essa ilustração que Paulo dá, que a igreja é o corpo de Cristo, e nós temos que entender isso. Nenhuma parte do corpo ela assiste a si mesmo. É a mão que leva comida à boca. Eu me lembro um pastor amigo meu, inclusive já foi para a glória, um grande empresário de Anápolis, o pastor Miguel Braga. Ele, uma época, sofreu um acidente de avião e ele teve um problema no cotovelo, então ele ficou 60 dias sem poder movimentar. E eu falei assim, irmãos, eu não sabia o quanto o cotovelo era importante, o quanto que essa articulação aqui fazia falta, misericórdia, o quanto que é ruim, queria levar a comida na boca, não dava, né? Então você teve que fazer com a outra mão, porque o bendito cotovelo estava com problema, até que ele recuperou, né? Então, queridos, ou seja, cada parte do corpo de Cristo é essencial. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo distribui dons, tanto dons naturais quanto dons espirituais, e ele faz com que a igreja seja um corpo, um organismo vivo, porque o corpo que faz o corpo de Cristo ser vivo é o Espírito Santo de Deus. Assim como o nosso corpo sem alma, sem espírito não é nada, é um corpo morto, assim a igreja do Senhor sem o Espírito, ela é um corpo morto. Ela precisa do Espírito de Deus para dar vida à igreja, e oferece então essa oportunidade de trabalharmos para o Senhor. E por que nós devemos frequentar uma igreja? Essa pergunta é muito válida, e as suas respostas têm duas partes. Primeiro, devemos frequentar a igreja por todas as razões apresentadas acima. Ou seja, porque é uma organização dos crentes, é uma oportunidade de comunhão, oferece condições para que o crente seja doutrinado e dá-nos a oportunidade de adorarmos a Deus em grupo. Como também, mesmo que não conhecêssemos essas razões, bastaria sabermos que Deus ordena que frequentemos. É isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: não deixemos de congregar, não deixe de congregar, como é costume. Então o papel da igreja é esse mesmo. Tem um irmão que já tem 2, 3 domingos que não vem na igreja, vai atrás. E se você é mais próximo dele, vai lá, pergunta o porquê, vê o que aconteceu, traga. Às vezes está fraco, né? Tem um ditado que diz, que eu acho que nós devemos mudar essa situação. Tem um ditado que diz de forma negativa em relação ao corpo de Cristo. Fala assim que o único exército que termina de matar o soldado ferido é o exército de Deus.
Porque infelizmente muitos fazem isso. Tem soldados que estão feridos, ao invés de dar a mão, ao invés de ajudar, ao invés de aconselhar, ao invés de orientar, independente de qual seja o motivo do ferimento, pode ser mesmo inclusive um pecado grave, mas o meu papel é o quê? É instruir, é orar, é ensinar o perdão de Deus. E o que a maioria das pessoas faz? Termina de matar. Você vê em qualquer exército do mundo, quando tem um soldado ferido, o que os outros fazem? Coloca no ombro, vai e leva para ser tratado. E esse deve ser o nosso papel, sermos resgatadores cada vez mais de pessoas, agarrar os irmãos. Vem cá, meu irmão, você não está dando conta? O que você está precisando? Vamos te ajudar. Esse é o papel da igreja, né? Então é essa ideia de trazer de fato as pessoas para congregar, para estar em comunhão, e existe uma bênção muito grande nisso. Agora, último tópico aí: que igreja eu devo frequentar? Aí sim, podemos ter critérios para escolher igreja? Podemos e devemos. Frequente qualquer igreja? Não frequente qualquer igreja. Então temos que ter critérios, sim. Tá certo? Então aquela ideia, não, frequente a igreja mais perto da sua casa. Alto lá, depende. Vai que você frequenta uma igreja perto da sua casa, que é uma igreja que está pregando muitas heresias, que não é o evangelho que a Bíblia ensina. Eu devo sim ter critérios para saber qual igreja frequentar. Tá certo? Então temos sim que ter esses critérios. Dentre elas, o novo crente não apenas precisa integrar-se numa igreja, mas também na igreja adequada. Dentre elas, frequentar uma igreja que pregue a mensagem do evangelho e tenha uma atmosfera de amor. Então que seja uma igreja bíblica, em que o pastor, a liderança de fato pregue a palavra, que tenha uma teologia sadia. Sim, frequentar uma igreja onde se prega a necessidade de uma decisão pessoal para receber a Cristo como Senhor e Salvador. Então a igreja tem que pregar arrependimento, tem que pregar sobre a conversão, tem que evangelizar. Frequentar uma igreja cujos membros demonstrem conhecer e viver uma nova vida em Cristo, tá certo? Que a igreja é a igreja e tem que cumprir o papel de igreja. Ela não é apenas um clube, não deve ser um clube. E frequentar uma igreja onde se dá ênfase ao trabalho de missões. Essa é a ideia de que a igreja tem esse papel de ser sal da terra, de ser luz do mundo. E aí a igreja, e o sal, ele só se torna relevante quando ele sai do saleiro. O sal no saleiro é importante, mas ele tem que sair do saleiro para que ele possa ser útil. Essa é a ideia da igreja, a igreja missionária, tá certo? E por fim, nenhuma igreja mas isso não pode ser desculpa para qualquer novo convertido deixar de ter compromisso com a igreja, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Então vale a pena vir para a igreja, suportar uns aos outros em amor. Por isso que esse foi o conselho que o apóstolo deu: suportem uns aos outros em amor, e assim nós vamos de fato caminhar. Tem aqui muitos filmes que são feitos na seguinte perspectiva, né? Ruim com ele, pior sem ele. Antes só do que mal casado, né? Mas é melhor estarmos congregando com todos os problemas que tem nas igrejas do que estarmos fora da igreja. Então pense sempre, não fica fora da igreja, instrua o novo convertido a permanecer na casa do Senhor, apesar de tudo, apesar das falhas, apesar de tudo que acontece nas igrejas. Permaneça. Amém? Amém. Vamos lá para o nono e último estudo, que é acerca do dízimo e das ofertas. Abra a Bíblia de vocês, e vou abrir a minha também, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 9, leremos a partir do versículo 6. Vamos lá então. Diz o seguinte: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto
no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Eu peguei esse texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele estava fazendo uma grande coleta para a igreja de Jerusalém, que estava precisando de ser assistida, estava passando por uma crise financeira muito grande, não somente a igreja, mas também os membros da igreja. E ele está fazendo essa colheita de ofertas em várias igrejas. Queridos, quando a gente trata sobre o assunto de dízimo, vem algumas perguntas que às vezes nós mesmos as fazemos, ou que as outras pessoas fazem para nós. Dentre elas, o dízimo é só da época da lei, ou ele é também da época da graça? É uma das perguntas que é feita. O dízimo, ele é apenas do Antigo Testamento, ou ele é neotestamentário, ele é do Novo Testamento também? Qual que é o propósito do dízimo? Então são perguntas que as pessoas fazem. Será que eu preciso dizimar mesmo? E assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade com esse tema do dízimo. De onde é que surgiu? Por que surgiu? E quais são os propósitos do dízimo? Vamos lá então. A ideia dessa lição é exatamente esclarecer algumas questões que dizem respeito ao dízimo, e automaticamente também não somente aos dízimos, mas também às ofertas, e como também a assistência social, a ideia de você ajudar o próximo, estender a mão para aquele que está necessitando. Preste atenção. Primeira questão é que o ato de ofertar ou de dizimar, ele antecede a lei, ele é antes da lei, não é uma coisa que foi criada pela lei. Ofertas e dízimos vêm antes da lei, primeira coisa. Você observa, por exemplo, os filhos de Adão, Caim e Abel, sem ter nenhuma lei, sem ter acesso à Bíblia nenhuma, eles propuseram no corações deles ofertar algo a Deus, um de forma correta, o outro de forma incorreta, mas ambos propuseram: não temos que ofertar. Um pegou ali da agricultura, daquilo que ele plantava, ele era agricultor, o outro pegou ali então da sua criação, de um animal. Então, queridos, a questão de oferta e dízimos, ela é antes da lei. Quando você observa, por exemplo, Abraão, ele dizimou ali para Melquisedeque. O texto diz que Abraão deu dízimo de tudo, sem antes ter uma lei dizendo: você deve dizimar. Olha que coisa interessante. Então Abraão, ele dizimou antes de ter uma lei que dizia: dizime. Então o dízimo, ele tem a ver com o querer agradar a Deus de alguma forma. Essa ideia de levar uma oferenda, levar de fato uma oferta para Deus em forma de gratidão, quer seja na época dos antepassados, em forma de um animal, em forma de cereais, o que quer que seja, levar algo para o Senhor. Tem alguns que entregavam como oferta até o filho, como é o caso de Ana, que entregou Samuel, tá certo? Então a ideia de ofertar algo para o Senhor. Então, quando eu entendo isso, primeira coisa, então o dízimo e ofertas não é um assunto da lei, apesar de ter sido regimentado, apesar de ter sido organizado pela lei, mas vem antes da lei. Aí a gente já começa a amadurecer algumas questões
do nosso pensamento em relação ao dízimo. No Antigo Testamento, por que, presta atenção, por que surgiu a lei dos dízimos, a lei das ofertas, as leis das assistências sociais, que são leis que estão bem casadas? A lei do dízimo, ofertas, tá certo? E a lei das assistências sociais. Por que surgiram essas leis? Primeiro, que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Deus é um Deus de equidade. Se tem alguém que sabe fazer inclusão social, assistência social, equidade social, a ideia de equidade é a ideia de haver justiça, de haver equilíbrio, é o próprio Deus. Quer aprender sobre justiça, centro de justiça, vá para a Bíblia, estude a lei, que você vai entender que a lei do Senhor, de fato, ela é perfeita. Vamos ver o que aconteceu com o povo de Deus, quando estava formando a nação de Israel. Antes da nação de Israel não tinha dízimos, como algo, eles não tinham lugar para levar os dízimos, então não tinha um templo, então eles não tinham lugar para levar. Então eles foram começando a ser formados aos poucos. Então eles ofertavam de acordo com a necessidade. Precisamos fazer alguma coisa, precisamos construir o tabernáculo. Aí cada um ofertava de acordo com a necessidade. Depois, quando o povo de Deus adentrou a terra prometida, Canaã, Deus começou a descrever detalhadamente, como uma espécie de um agrimensor. Deus se colocou ali como um agrimensor, né, medindo as terras e dizendo: tal tribo vai herdar tal terra, de tal lugar a tal lugar, de tal extremidade a tal extremidade. E Deus designou detalhadamente o que cada tribo de Israel, e eram quantas tribos? Eram 12 tribos, cada uma levava os nomes das tribos de Israel, né? Que na realidade eram 13, a gente fala que era 12, porque os filhos de José que herdaram o nome das tribos, né? Então a tribo de José, ela era subdividida em Efraim e Manassés. Tá certo? Mas esse é assunto para matéria panorama do Antigo Testamento, mas só adiantando para vocês. Então eram essas 13 tribos, que eram 12 e ao mesmo tempo 13, cada uma delas recebeu um pedaço de terra. Uma das tribos, Deus chamou para si e falou assim: não vou dar terra para vocês, que era a tribo de Levi. E Deus falou assim: a herança de vocês serei eu. Oi, fraquinho eles, hein? A herança de vocês serei eu. O próprio Deus vai ser a herança de vocês, e eu terei vocês como minha herança. E para essa tribo de Levi, eles não ganharam terra. Deus só tirou um pedacinho de terra, bem pequenininho mesmo, como se fosse um loteamento, tá certo? Enquanto que alguns receberam alguns hectares, alguns alqueires de terra, não, recebeu só uma faixinha de terra que era quadriculada aos arredores do templo. Então eles moravam ali aos arredores do templo. As famílias eram subdivididas ali aos arredores do templo, antes do tabernáculo e depois, é claro, do templo. E agora a pergunta é: se esse povo não teria terra para trabalhar, está entendendo? Se esse povo não teria terra para criar gado, como é que esse povo vai comer? Como é que esse povo vai sobreviver? Essa era a pergunta. Aí Deus faz justiça. Deus fala assim: as outras tribos, que são as 12 tribos, né? As 11 tribos que sobraram, 12 contando Efraim e Manassés, vão trazer os dízimos, para que haja mantimento. Olha aí que sistema perfeito, queridos. 12 tribos, uma era do Senhor, que era a tribo de Levi. As 11 demais trazia 10%. Então eles tinham proporcionalmente a mesma quantidade de mantimentos que os demais tinham. E qual que era o trabalho deles? Plantar, colher, criar gado, criar ovelha? Não, o trabalho deles era cuidar do templo, cuidar da parte espiritual, fazer sacrifício no templo dioturnamente, todos os dias. Era um trabalho assíduo, feito pela tribo de Levi. Na época dos tabernáculos, do tabernáculo, eles que montavam e desmontavam o tabernáculo,
que levava, que lavava, que catalogava, que fazia aquele negócio todo. Depois, na época do templo de Salomão, o primeiro templo, depois o segundo templo, tudo isso era papel dos levitas. E eles trabalhavam dioturnamente, porque o texto da lei vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Todos os dias tinha que estar trocando azeite do candelabro, tinha que estar lavando o templo. Fica observando alguns músicos que se falam de levitas, né? Eu sou levita da casa do Senhor. Está longe de ser levita, está muito longe. Porque o levita, ele lavava o templo, ele tirava aquele sangue que tinha ali dos... Então, o tocar era de menos, era só um detalhe. Era deles mesmos que vinham os cantores, né? Era só um detalhe, mas ele assim, cuidava, pintava a igreja, trocava lâmpada, lavava. Esse era o papel dos levitas. Era do meio deles que vinham os sacerdotes, que eram os pastores da época. Era do meio deles que vinha esse grupo de pessoas que de fato cuidava da parte espiritual. Assim Deus fez justiça. Enquanto que eles iriam interceder pela nação, orar pela nação, criar um ambiente para que as pessoas pudessem vir quando vinha nas festas, quem que organizava as festas? Tudo os levitas. Estava tudo organizado, chegava lá, estava tudo bonitinho, tudo certinho, como mandava na lei, os sacrifícios tudo prescrito, tudo aquilo ali era feito pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, por todos os demais levitas. Daquilo que eles recebiam de dízimos e de ofertas, eles tiravam partes para o sustento deles, tiravam partes para cuidar do templo. Então tinha que trocar o candelabro, tinha que tudo isso precisava dar manutenção no templo. E como também, quando alguém chegava no templo pedindo ajuda, um órfão, uma estrangeira ou estrangeiro e uma viúva, lá tinha assistência social. Então a ideia dos dízimos era para sustentar a tribo de Levi, era para tirar para cuidar do templo, para que houvesse mantimento no templo e para que fizesse assistência social. Esse era o papel dos dízimos e das ofertas. Sendo assim, Deus fazia justiça. Está entendendo de onde é que veio a ideia do dízimo? Quando você pega o texto de Malaquias, você fala assim: o que algumas pessoas falam sobre questão de dízimo? É um argumento que você ouve, principalmente de ímpios. Eu dar dízimo para pastor? Deus me livre, os pastores estão comprando casa de luxo na aldeia do Vale. Eu quero saber que, né, eu mesmo nunca mas que tem uns por aí comprando, né? Não sei aonde e tal. Eles vão estar tudo ficando rico, né, em busca dos dízimos dos crentes. Irmãos, sempre existiram sacerdotes, sempre existiram pastores corruptos, como também sempre existiram sacerdotes e sempre existiram pastores sérios. Isso não é de hoje, mas não é porque o pastor está fazendo mau uso ou está extorquindo é que eu vou deixar de contribuir. Isso é problema entre ele e Deus. Ele vai ter que acertar conta diante de Deus. Você está mal administrando os dízimos, você está tirando para si mais do que deveria. Se ele não está fazendo essa liderança da igreja não está fazendo essa boa distribuição, que é pagar o salário do pastor, que é cuidar da manutenção do templo da igreja e sobrar também para dar assistência para a igreja, para os ministérios da igreja, se não está tendo uma boa administração, quem vai cobrar é Deus. Já não é meu papel. Está entendendo? O meu papel é contribuir. E quando você olha, por exemplo, qual que é o texto que é mais usado para falar sobre dízimo? Malaquias 3,10. O que o texto diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E depois vai dizer: e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós sem medida. O capítulo 3 começa trazendo o seguinte questionamento: roubarás o homem a Deus? E muitos pastores pregam nesse texto, e eu, quando antes de estudar, eu até já preguei nesse texto de forma equivocada, sem falar sobre o contexto. Mas naquele texto, presta atenção, irmãos, o problema não era o povo que estava deixando de dizimar, o povo estava levando dízimo para a igreja, o povo estava fazendo certinho o que mandava os mandamentos. Quem é que estava roubando a Deus?
os sacerdotes. O sacerdote estava pegando todo o dízimo, ao invés de distribuir um pouco para ele, um pouco para a manutenção da igreja e um pouco para fazer assistência social, estava pegando todo para ele e levando para casa, acumulando riqueza, e o órfão, a viúva e o estrangeiro estavam ficando sem assistência, e a casa do Senhor estava ficando sem manutenção. Por que Deus cobra os sacerdotes? Roubarás o homem a Deus? Vocês estão roubando algo que não é de vocês, que é de Deus, que é da obra, que vocês têm só uma fatia, mas vocês estão levando tudo. Pegue tudo isso que vocês estão acumulando em casa, traga de volta. Eu quero tudo de volta. Eu estou vendo, vocês acham que eu estou vendo? Eu estou vendo. Trazei todos os dízimos. Os dízimos, o que eram os dízimos? Os dízimos que as pessoas já tinham levado. Tragam de volta, quero tudo. Foi pego aí na investigação da Polícia Federal. É o próprio Deus que devolvam tudo, a apropriação indevida, de bens. Então tragam tudo de volta, trazei todos os dízimos que as pessoas já tinham dado, tragam de volta para que haja mantimento. Se arrependam, estão fazendo coisa errada. Aí é Deus tratando com os sacerdotes. Então não é um bom texto para você ficar implicando os crentes para eles trazerem dízimo, não. Usa outros textos, usa esse de Coríntios aqui, mas lá naquele texto, lá, o contexto era exatamente isso. Então sempre houveram sacerdotes corruptos, como eu disse para vocês, pastores, mas Deus trata com eles. Esses que estão roubando, Deus uma hora traga de volta, trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento. Mas o meu papel é de fato adorar. Algumas pessoas perguntam para mim, falam assim: pastor, o dízimo é uma lei? Eu falei assim: meu irmão, nada do Novo Testamento é lei. No Novo Testamento é graça. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada da vida cristã. Eu não dizimo por lei, por legalismo. Não sei. Aliás, Jesus foi contra o legalismo, ou pelo menos o pseudo-legalismo, aquela religiosidade falsa. Jesus, vocês pagam dízimo de uma coisa bem simplesinha, do coentro, até, questão detalhista, você colhe lá 10 feixezinhos de coentro, você quer dar um para dizer que você eu dou dízimo de tudo, mas esquece do principal, o salário gordo, não, deixa quieto. Ou seja, Jesus falou: dê dízimo desse e dê do outro também. Então no Novo Testamento Jesus não foi contra o dízimo. Jesus foi contra a falsa postura de querer apresentar, de querer aparentar: eu sou dizimista. Jesus foi contra a falsa oferta, aquela oferta de fazer para aparecer. É igual quando Jesus estava lá no templo, vendo as pessoas ofertarem, e Jesus não pregou contra a oferta, Jesus só falou, porque como é que funcionava? O gasofilácio era feito de metal, era feito de um metal, e as moedas da época também eram feitas de metais. Como é que os ricos faziam? O rico, ele ia ofertar 10 reais, vou contextualizar hoje. Ele ia no mercado aberto e pedia para trocar tudo por moeda de 1 centavo. Aí levava aquele pacote de moedas, que a pessoa está de longe vendo, não sabe que moeda que é. Chegava lá e aquele lá deu uma oferta enorme. Aí foi a viuvinha que pegou uma moedinha que mal fez barulho. Aí Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: aquela viuvinha lá deu mais do que todo mundo. Aí o discípulo assim: como assim? Senhor, a moeda dela mal fez barulho, o anterior a ela ficou quase meia hora fazendo barulho. Que negócio é esse? Aí Jesus não sei porque ela deu tudo que tinha. Ela confiava em Deus. Ela depositou tudo que ela tinha. A ideia de entrega total. Algumas pessoas falam comigo: pastor, mas o Novo Testamento não tem base bíblica para dízimo, não. Seu irmão, não tem mesmo. Não tem. Você quer viver no Novo Testamento? Então vamos melhorar. Então no Novo Testamento eles davam tudo que tinha. Vai para Atos dos Apóstolos. Vendiam as suas propriedades e depositavam. A graça de Deus era tão grande que eles chegaram ao ponto de: não quero desprender dos bens dessa terra, eu vou vender, e depositava aos pés dos apóstolos. Irmãos, eu penso que a igreja primitiva viveu um momento fantástico. Sabe essas diferenças financeiras, de que alguns ganham 20 salários, os outros ganham menos de 1?
né? Não tinha isso, porque todo mundo ficou mais ou menos rico. O da classe alta misturado com a classe baixa virou uma finança geral, e ali de todo mundo comia daquilo que sobrava, e todo mundo ficou sendo sustentado. Todo mundo não tinha grandes luxos, mas todo mundo tinha tudo em comum, porque as pessoas, não foi um mandamento, ninguém falou venda, não teve esse mandamento, foi eles que propuseram no coração: eu vou vender os meus bens, e eram bens excedentes, você deve entender isso, que algumas pessoas falam assim: não, faz igual eles, dá tudo que tem, não tem base bíblica para isso. Eles vendiam os bens excedentes. O que são bens excedentes? A pessoa tinha uma casinha, mas tinha 3, 4 casas de aluguel no bar da Galileia, né, casa de praia. Ele vendia essas casas, ficava só com a casinha dele, e essas casas de bens excedentes ele trazia e depositava aos pés dos apóstolos. O outro tinha um sítiozinho de 2, 3 alqueires que ele morava, mas tinha uma fazenda que ele estava investindo em tal lugar, lá pelas bandas do Negev, pelas bandas do Egito, vendia aquelas propriedades e trazia. Porque se você for entender e ler o contexto, você percebe que eles, depois que eles deram as suas propriedades, eles continuavam reunindo de casa em casa. Que casa que eram essas? As casas deles mesmos. Então eles não até minha casa de moral eu vou doar para a igreja. Não era esse contexto lá, era esse contexto de Atos capítulo 2. Era o contexto de vender aquilo que é excedente. Está sobrando, eu não vou precisar disso, está passando, tem mais do que o necessário. Então, se eu tinha 2 jegue, eu vou vender um, só um tá bom, um jumentinho já atende a minha família, né? E assim eles faziam e viviam ali em equidade. Então, mas voltando aqui, e eu vou agora focar na ideia do dízimo. O dízimo eu vejo muito mais com a questão de fé e uma questão de prova de dependência de Deus. Dízimos e ofertas têm a ver com questão de fé e tem a ver com questão de dependência de Deus, confiança em Deus. É uma forma de Deus testar a nossa confiança. Você confia em mim? É isso que Deus está dizendo para você quando Ele pede para você trazer dízimos e ofertas. Você confia que eu vou te abençoar? Você confia que eu te sustento? Você confia que esses 10%, 15%, 20%, estou somatizando aqui o dízimo e as ofertas, você confia que isso não vai te fazer falta? Há quem diga que o nosso bolso é o último a converter. Você converte tudo, mas o bolso, um negócio difícil. Você vai enfiar a mão no bolso, parece que tem uma aranha aqui, uma cascavel, alguma coisa que impede. Mas, queridos, que tem a ver com o bolso, ele mexe com a nossa credulidade. Eu observo em todas as leis, e as leis veterotestamentárias, não era apenas o dízimo, era do dízimo, era da oferta. O agricultor, ele funcionava o seguinte: o que Deus fazia? Você vai colher lá o café, o arroz, o trigo, colha, isso está lá na lei, depois vai ler Levítico, vai ler os pormenores da lei, colha toda a sua colheita. Sabe aquelas coisas, aquilo que vai caindo enquanto você colhe? Não volte catando, não. Deixa para aquele restoio, aquilo que cai, né? Não volte catando, não. Em Israel tinha essa lei. Colhia-se, terminava a colheita, depois terminava a colheita e ficava ali o restoio, aquilo que caiu, aquilo que não conseguiu colher. Terminou a colheita, o órfão, a viúva e o estrangeiro tinha liberdade de entrar e pegar o que quiser, e não era furto nem roubo, era na lei. Terminou de colher, esse cara terminou, agora é a nossa vez. Aí, porque é a forma de Deus fazer assistência social, e Deus falava assim: façam isso, sabe por quê? Porque eu sou o Senhor. Que Deus? Observe na lei que sempre vai ter a palavra: façam isso, porque eu sou o Senhor. O que Deus estava dizendo? Isso que vocês deixaram para trás não vai fazer falta para vocês, porque eu sou o Senhor. Isso funcionava em relação ao plantio, em relação à assistência ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. Isso funcionava em relação ao guardar o sábado. No trabalho, eu vou abençoar tantos, mas precisar trabalhar no sábado. Você precisa descansar, você precisa confiar em mim, você precisa cuidar da sua vida espiritual. A terra precisa descansar. O ano sabático
Deus falava assim: eu vou abençoar o 6º ano, e eu vou dar dupla colheita, tripla colheita. Pode ficar tranquilo, no 6º ano vocês estarão garantidos com mantimentos para o 6º ano, para o 7º ano e para o 8º ano até colher. Olha aí que bênção. Eles tinham mantimento do 6º ano, tinham mantimento do 7º ano, que não poderia plantar nada, e até no 8º, porque se não planta hoje, nasce amanhã. No 8º ano eles começavam a plantar e tinham que esperar colher. Tem coisas que dá depois de 60 dias, depois de 80. Está entendendo? E Deus falava assim: façam isso porque eu sou o Senhor. Pensa, um ano de férias, irmãos, que coisa fantástica. Nesse aspecto, a lei trabalhista deles era bem melhor que a nossa, né? É claro que trabalhava-se 6 anos ininterruptamente, mas se você for colocar em proporção, eles tinham mais férias que a nossa. A cada 6 anos, eles folgavam 12 meses. Nós, a cada 6 anos, pela lei trabalhista, folgamos, né, apenas 6, né, tecnicamente, né? Então, eles tiravam 1 ano de férias. Tem muita coisa boa, né, na lei. Entre elas, quando casava, 1 ano de licença e casamento. Olha que coisa boa, 1 ano de lua de mel, né? Então, eram algumas coisas boas da lei que dá vontade de voltar, né? Dá vontade de voltar. Não ia para a guerra, exatamente, ficava 1 ano sem. Então, isso por quê? Deus estava dizendo: porque eu sou o Senhor. Aí as pessoas começaram a trabalhar no ano sabático. O que elas estavam dizendo para Deus? Eu não confio no Senhor, o Senhor não vai. Será que vai? É o que nós escutamos hoje. Pessoas que trabalham de domingo a domingo, empresários, pessoas que têm lojas, que têm dono de supermercado, dono de sei lá, banquinha, não sei na onde. Qual que é a grande argumentação que nós pastores escutamos? Meu irmão, vem para a igreja, tem um culto. Não, pastor, tem que fazer a feira, tem a feira hippie. O senhor vai cobrir os cheques meus da segunda? Alguns que chegam a falar isso para nós: você vai cobrir os meus cheques? Além do mais, alguém tem que trabalhar. Né? Alguém tem conta para cobrir. Mas no fundo eu não confio em Deus. Se eu fechar o meu estabelecimento um dia, isso vai faltar alguma coisa. E falta mesmo. Sabe por que falta? Porque não tem a bênção de Deus. A Bíblia diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. É no sentido de descansar no Senhor, saber que é Deus que dá. Irmãos, nós temos o milagre da multiplicação todos os dias na vida. Você planta uma semente, quantas que nascem? Quem que faz germinar cada milho, cada soja que está sendo plantado na agricultura no mundo todo? Você acha que é a genética do negócio? Não, é o próprio Deus. É Ele que está multiplicando. E Deus, nosso Deus é o Deus da multiplicação. E tem uma continha que o crente tem que aprender a fazer, que é a seguinte: 100% não dá, mas 90% dá. 100% não dá, mas 90%, 80%, 70% dá e sobra. Existe uma bênção na generosidade, em todos os aspectos. Deus tem prazer em abençoar generosos. Aquilo que eu disse para vocês, Jesus falou assim: os mansos herdarão a terra. Observe as pessoas de fato prósperas que você conhece, prósperas mesmo, não estou falando ricas, avarentas não, as prósperas. Só que você vê assim que parece que o negócio para ela tudo é mais fácil. Observe a vida delas, o quanto que elas são generosas. Aquilo que é delas não é delas, elas compartilham, ajuda parente, ajuda irmão, ajuda mãe, ajuda pai, paga não sei para quem, e sempre dá e sobra e não faz falta. É um princípio da generosidade. Então você fala assim: o dízimo é lei? Não é lei, é graça, é privilégio. Eu poder de alguma forma contribuir para a obra de Deus. Eu acho que dízimo é muito pouco. Acho que a gente é tão avarento que a gente muitas vezes quer focar só no dízimo. Mas aquele que aprendeu a confiar em Deus, ele faz muito mais do que isso. Ele dá dízimo, ele dá oferta, ele começa, faz semelhantemente ao dono da Colgate-Palmolive, né? Diz que ele tinha muita dificuldade com o dízimo, ele era um cristão, e ele fez uma prova com Deus. Na época, Colgate-Palmolive estava passando por uma grande crise, e ele fez uma prova com Deus que ele queria ser dizimista, apesar de não poder ser, né? A folha de pagamento dele estava sempre no vermelho, mas mesmo assim ele fez uma prova com Deus e começou. E Deus começou a abençoá-lo,
Diz que atualmente a Colgate-Palmolive não é mais dizimista. O dono dela fica apenas com 10% e dizima 90%. 90% investe na obra do Senhor, porque 10% dá e sobra e dá para comprar casa de praia. Foi vendido, né? Então, tá entendendo? Ou seja, são pessoas que são generosas. Pessoas que são. É uma questão, queridos, eu fico observando. Você fala assim, mas você fala, será que o pastor Wilson Júnior ou os pastores têm dificuldade com o dízimo e oferta? Tem também. A coisa assim que sempre o diabo está, não, lá para que vai fazer falta. Você olha, coloca na planilha lá no Excel, faz as contas, ixi, onde é que esse mês o negócio tá feio? Será que eu tenho que dizimar também? Eu me lembro assim, uma época que, uma das épocas que Deus mais trabalhou comigo, Deus faz algumas coisas com a gente que é para trabalhar no nosso caráter, né? Eu me lembro quando eu fui para o seminário, eu fui criado nesse espírito de ser muito empreendedor. Meu pai criou os filhos com um espírito muito empreendedor. Pra vocês terem uma ideia, eu com 13 anos eu já era dono de uma sorveteria. Um menino de 13 anos. Eu já trabalhava fora, sempre trazia as minhas coisas. Depois, aos 14, já comecei a minha primeira escola de música. Aos 17 anos eu tinha uma escola na cidade de Goianésia com mais de 100 alunos, ganhava mais de 7 salários mínimos. Isso para um moço solteiro, quase que milionário. Eu estava muito bem, estudando e trabalhando ainda. Eu tinha aqueles projetos, não, eu vou aumentar a minha escola, o ano que vem eu termino o ensino médio, isso no ano de 99, né? Eu vou terminar o ensino médio, aí eu vou poder trabalhar mais ainda, vou ganhar mais dinheiro. Deus fala, não, seu momento é você ir para o seminário. Abandona os seus 7 salários e vai viver de oferta. Ah, meu irmão, fui porque Deus falou que era para ir. Mas como Deus trabalhou comigo nessa área de dependência. Você tem uma vida financeira estável, ganhando seu dinheirinho, não dependendo de pai, de mãe, de vó, de ninguém. Aí você vai para o seminário, viver de oferta de igreja. O dia que Deus tocava no coração de um irmão, eu ganhava algum dinheirinho. O dia que não tocava, cadê? Porque era período integral, né? E eu me lembro que naquela época Deus me provou que era Ele que me sustentava. Quantas vezes eu recebi oferta? Eu me lembro de chegar no Bradesco, na época eu tinha uma poupança no Bradesco, chegar lá, olhar assim, ter dinheiro lá, de onde é que veio, nem imaginava. Deus levantou pessoas para me manter, que até hoje eu não sei quem foram, mas chegava lá, tinha dinheiro, e era exatamente o que eu precisava. E eles nunca faltou nada, nunca faltou. Eu me lembro na época que eu fazia estágio em Lusiânia, e o pastor no dia, ele pediu oferta para uma missionária na Rússia, e o Espírito Santo tocou no meu coração, era domingo de manhã na escola bíblica dominical, e o Espírito Santo tocou no meu coração de eu ofertar, e eu falei, eu sou seminarista, eu preciso de oferta, eu ofertar? E Deus tocou no meu coração, eu abri, lembro até hoje, abri a carteira, tinha R$10, no ano 2000, se eu não me engano o salário era R$180, era muito dinheiro, como se fosse hoje, sei lá, uns 50 ou mais do que isso, né? Uns R$50. E não tinha trocado, deu vontade de olhar assim, na época tinha nota de 1 ainda, estava circulando a nota de 1, achar uma nota de 1, sei lá, ou de R$2, para que eu pudesse ofertar. Mas Deus tocou no meu coração, vai e oferte. E eu fiquei aquele dilema, mas dou ou não dou? E tal, aí eu comecei a fazer as continhas, né, que sempre vem as contas. Amanhã eu tenho que voltar para Anápolis, eu não tenho dinheiro. Tinha dia que eu ia naquela igreja, tinha dia que eu recebia oferta. Tinha dia que eu não recebia. Às vezes passava 15 dias sem receber oferta, na outra semana que eu recebia. Então era muito incerto. Aí eu não tinha recebido aquela semana a oferta, e eu só tinha aqueles R$10, e a passagem de Lusiânia para Anápolis era R$7,50, passando por Taguatinga. Era R$7,50. E eu, não, mas R$7,50 não dá para eu ofertar não. E o Espírito Santo tocou no meu coração, oferte. Aí eu, entre Deus e eu, prefiro obedecer a Deus. Fui lá e ofertei. Depois de muita relutância, aí eu lembrei da passagem, lembrei que eu estava devendo R$90 para minha tia, que era meio salário na época, que eu morava na casa dela e eu contribuía, para não ser aquele dispendioso, eu propus no meu coração de todo mês contribuir com meio salário para morar na casa dela. E eu lembrei que naquele mês eu não tinha pago ainda, e lembrei que eu tinha uma moto e minha moto tinha estragado, e que eu tinha feito o orçamento, e era R$50 para arrumar. E tudo aquilo veio na mente, mas Deus falou assim, vai lá e dá. E eu fui e dei. Chegou a tarde, os jovens, pastor, missionário, chamado missionário.
missionário, vamos para a sorveteria. Eu, não, irmão, hoje não. Tem que preparar sermão, né? Não sabiam eles que eu não tinha dinheiro para tomar, nem o sorvete, estava liso. E assim eu fui, preguei no culto, né? Preguei, já pensando, amanhã o ônibus é 15 para 6 da manhã e eu não tenho um centavo. O que eu vou fazer, meu Deus? Preguei, terminou o culto, um jovem chegou em mim, pastor, missionário, eu falo assim, eu olhei, missionário, eu quero conversar com você, vem cá. Ele foi desabafar comigo na porta da igreja, contar a crise que ele estava tendo com a namorada, e eu com a minha cabeça, misericórdia, tem que ir embora amanhã. Não ouvi nada daquilo que ele estava falando. E eu pensando que o pastor morava ao lado da igreja, mas ele terminava o culto, um dia que eu chegava lá e estava dormindo já, não tem nem como pedir emprestado para o pastor. E tal, e foi dando 9 horas, 10 horas da noite, 11 horas, e aquele moço desabafando comigo. Eu, misericórdia, o que eu faço? Deu 11h30, ele foi despedir, e ele, por onde eu passava, eu sempre dei aula de música também, era uma forma de eu ganhar dinheiro, né? E ele era meu aluno de violão. Eu falei assim, pastor, missionário, eu paguei você esse mês as aulas? E eu, não. E ele faz o seguinte, eu lembro até hoje, era início de setembro, como se fosse hoje. Faz o seguinte, eu vou pagar o mês de agosto que eu não paguei, e já vou pagar o de setembro. Na época eu cobrava 15 reais. Tô falando da época, viu? Cobrava 15 reais na minha... Ele pagou 30 reais. Eu, ufa! Aí ele falou assim, a minha irmã pagou da minha sobrinha? Eu disse, também não. Vou pagar o dela também de agosto e desse mês de setembro, 60. Agora você pode desabafar sobre a sua namorada? Eu não falei isso, estou brincando, irmãos. Aí eu peguei aquele órfão agora eu tenho dinheiro para, pelo menos, voltar para casa. Fui entrando na casa do pastor assim, eu dormia no quartinho ao lado da casa dele, o quarto do missionário, né? Aí a porta estava entreaberta, ele percebeu que ele estava entrando. Ele, ô missionário, chega aí, vem jantar. Oh, glória a Deus, né? Aí jantei, na hora já era meia-noite e pouco, conversamos mais um pouquinho. E ele falou assim: a minha esposa pagou a mensalidade sua da escola, dela e da filha? Eu falei assim: não, mas trintinha. Quanto deu? Eu, ufa, vou sair daqui, hoje é rico. Aí ele depois, na hora de sair, falou assim, eu me lembro até hoje, né? Pelo missionário, essa semana nós escolhemos uma oferta para você, que eu estou aqui para te dar. Que eu olhei, era 50 notas de R$1. Lembra que tinha notas de R$1? Mais 50 reais. Quanto que deu? 140. Queridos, aquilo para mim foi uma grande experiência com Deus. Para a gente aprender a depender de Deus. Deu para eu voltar, deu para eu lanchar na estrada, deu para eu chegar lá, pagar a minha tia que eu estava devendo. Faltou a questão da moto. Deus tocou no meu coração, faça orçamento na outra oficina. Tinha feito nenhuma, ficava 50 e poucos reais. Fui na oficina que era chamada oficina do pastor. Não sei se era. É porque o mecânico lá era crente e ele era apelidado de pastor, né? Fui lá e ele falou assim: ô meu irmão, não, esse negócio seu aqui, não precisa trocar a peça toda. Por R$3 eu faço uma solda e resolvo para você. Então, queridos, é isso que Deus faz com a gente. E Deus começa a provar e tratar a gente. E por muitas vezes, essa inquietação, por muitas vezes eu tive isso comigo. Passar um momento de tribulação, dificuldade, a não ser que eu tenha que contribuir, eu estou precisando. Mas é aí que Deus pede para a gente exercitar a fé. Dízimo e oferta tem a ver com credulidade, se eu creio ou não em Deus. Faça a prova de Deus, faça a prova do Senhor. É isso que eu falo para toda ovelha que chega em mim e fala assim: pastor, dízimo é de Deus? Teste, experimente, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta ser fiel ao Senhor, experimenta ser fiel também nos dízimos e nas ofertas, que você vai ver o que Deus vai prosperar na sua vida. Tanto que não é uma barganha, não é uma questão de barganha, é uma questão de entender que é Deus que nos sustenta. É uma questão de entender que é Deus que de fato, que Ele provê, Ele multiplica, Ele cuida dos seus. O salmista Davi diz: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então é uma questão de fidelidade ao Senhor. Não é lei, mas não, você é obrigado a dizer, mas não. E se for por obrigação, eu digo para você: nem faça, mas faça por fé,
que fazendo por fé você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar, feche teus olhos nesse momento, curva a tua cabeça. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, pela tua palavra que nos instrui, pela tua palavra, Senhor, que ela nos constrange. Como é bom saber que nós não estamos mais vivendo no período da lei, estamos sim vivendo no período da graça, mas esse período da graça, Senhor, é tão bom que o Senhor nos constrange, nos capacita a fazer tudo aquilo que estava na lei, mas não por obrigação, mas fazer por amor. E esse é o desejo do nosso coração, que assuntos como este, Senhor, de dízimos e ofertas, que esses não possam inquietar os nossos corações, no sentido de saber, é de Deus, é da lei, eu devo fazer isso, mas que possamos ter um coração generoso para com a tua obra. Que o dízimo, Senhor, na nossa vida seja o mínimo que nós podemos fazer pela tua obra, porque aquilo que o Senhor nos dá, os privilégios que nós temos no reino espiritual, é muito maior do que os nossos dízimos, é muito maior do que as nossas ofertas. E que tu possas converter o nosso coração, para que possamos ser, ó Pai, não apenas dizimistas, mas possamos ser generosos para com a tua obra. Que possamos, ó Pai, sustentar missionários, que possamos abençoar um irmão que a gente vê padecer necessidade, sabendo que aqui não vai nos faltar, porque a especialidade do Senhor é multiplicar. O Senhor é um Deus que abençoa, o Senhor é um Deus que multiplica, e que possamos viver pela fé, que os nossos atos e as nossas atitudes de contribuir para o teu reino, que possa ser como nós lemos em Coríntios, que possa ser com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Tire de nós toda a avareza, tire de nós, ó Pai, toda a idolatria ao dinheiro, porque muitas vezes nós somos, ó Pai, idólatras, nós adoramos ao dinheiro, nós nos apegamos ao dinheiro, e a tua palavra não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a tua palavra diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, esse sim é a raiz de todos os males. Que tu possas converter os nossos corações e entender que assim como no Antigo Testamento os levitas precisavam ser sustentados, nós sabemos que a tua casa, que as igrejas que o Senhor constituiu precisam de mantimento. Pastores precisam ser sustentados, missionários precisam ser sustentados, ó Pai, a obra do Senhor, ó Pai, os lugares as igrejas que têm sede própria, tem luz, tem água, tem tantas questões para pagar, Senhor, e que tu possa, ó Pai, nos fazer com que nós possamos entender que nós precisamos sim contribuir para a tua obra. E aos pastores, aos meus colegas de ministério, que o Senhor possa nos dar sabedoria para administrar a tua obra da melhor forma possível. Que não sejamos semelhantes àqueles sacerdotes que o Senhor repreendeu em Malaquias, porque eles estavam corrompidos, porque eles estavam roubando os dízimos, mas que sejamos bons despenseiros da casa do Senhor. Amém. Que sejamos bons mordomos, que cumpramos o propósito, que pastores tenham salário sim, mas que não falte na tua casa manutenção, que não falte na tua casa dinheiro também para assistir o pobre, para assistir o órfão, para assistir a viúva, para assistir o estrangeiro, para assistir aquele irmão carente, aquela irmã carente que precisa ser sustentada, Senhor. Tu possas nos usar como instrumento do teu reino nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.